Ei, É, você. Você. Vem cá. Vem cá. Você que é engenheiro, arquiteto, técnico em edificações. Você, vem cá. Hoje eu quero falar com você. fala pra mim. Se eu perguntasse a você, você é um rapaz ou uma moça, um homem ou uma mulher responsável? O que é que você me diria? Sim, Thiago, eu sou muito responsável. Eu respondo por todos os meus atos. Será? Na noite de hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber. Seja engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações. Tudo. Tudo que você precisa saber antes de emitir a sua ART, RRT ou TRT. Esses três símbolozinhos dizem respeito a essas três categorias. Todas são responsabilidade técnica. O engenheiro vai emitir o documento ART. O arquiteto vai emitir o documento RRT. E o técnico, TRT. Mas cada documento desse vincula a responsabilidade civil desse profissional. Vamos ver o que é que essa noite nos reserva. Se liga só! Quem é meu aluno ou já me acompanha sabe que na nossa metodologia a gente faz uma distinção. Nós chamamos os profissionais de essenciais ou de auxiliares. Profissional essencial é aquele que a lei fala que é obrigatória a presença do mesmo. Um engenheiro, um arquiteto ou técnico em edificações, ele é enquadrado, ele é classificado como um profissional essencial. Não há de se falar em projeto de prefeitura sem a presença desse profissional, sem ter um engenheiro, um arquiteto ou técnico ali assinando. É por isso que eu costumo dizer, quando você estava na faculdade, alguém chegou para falar para você que existe um documentozinho chamado alvará de construção? Não, né? Um documentozinho chamado ABITS? Não, né? Um procedimento chamado projeto de prefeitura e que vocês são essenciais, fundamentais para que esse procedimento possa surgir, para que esse procedimento possa ser levado até a prefeitura. Resumo da ópera, para que o particular possa ter seu sonho realizado, seu imóvel regularizado, você é profissional essencial. Isso é o lado bom da moeda. Eu não direi agora o lado ruim, eu direi o lado mais ou menos e que merece muito cuidado, é que isso tem um preço. E o preço é que o Estado faz essa exigência da sua participação, porque ele quer que alguém assuma responsabilidade pela parada. Veja, na nossa metodologia a gente faz a seguinte consideração. O projeto de prefeitura, que eu também denomino de processo de prefeitura, por ser um processo ou procedimento administrativo, ele, via de regra, tem três partes. O particular, que é o proprietário do imóvel, aquele que tem legitimidade, que vai provar para você por intermédio da documentação dele, que ele tem a posse, que ele tem a propriedade. Ele é o único que pode requerer ao Estado a modificação da situação legal do imóvel dele. A segunda parte é o Estado. Ele chega até o Estado e faz a solicitação dele. Olha, seu Estado, eu estou com o meu imóvel aqui em situação irregular, eu preciso averbar a construção para vender, eu tenho um terreno que tem duas casas, uma para mim, outra para o meu irmão, eu quero dividir, eu quero começar a minha obra do zero. Ou seja, particular, dono proprietário, pede ao Estado alguma coisa. O Estado, administração, o Estado, município. O poder público, então, graças à Constituição Federal, esse poder público, município, possui autonomia, mecanismos, artifícios,
formas de resolver tudo isso administrativamente e, via de regra, você não aciona o Poder Judiciário. Nessa modalidade de regularização de imóvel extrajudicial, você não precisa nem sequer de um advogado, se não acontecer nada errado. Lembre-se que o Estado ele deve seguir o chamado princípio da legalidade. O poder público só pode fazer algo se esse algo estiver ali bem expresso na lei. O poder público não pode passar 1 centímetro fora do que a lei fala. Se houver abuso, se houver algum engano, se houver erro, aí sim você pode acionar um advogado e acionar a justiça. Via de regra, isso não é necessário, graças a Deus. É um procedimento administrativo. Perfeito? Beleza. Primeira parte, o dono. Segunda parte, prefeitura. Só que aí o Estado fala o seguinte, olha, meu querido particular, é o seguinte, eu já entendi que você é proprietário, que você tem direito sobre esse imóvel, eu já estou até entendendo o que é que você está querendo, onde você quer chegar, só que eu não vou permitir que você faça isso tudo sozinho. Por quê? Construção civil, legislação urbana, tudo isso requer cuidado. Tudo isso requer conhecimento técnico. Envolve um processo, uma cadeia produtiva, envolve uma série de coisas que exigem responsabilidade técnica. O que é isso? Um técnico devidamente capacitado, que via de regra passou 4, 5 anos nos bancos acadêmicos, aprendendo essas técnicas para poder colocar em prática. A prefeitura fala para o particular, é o seguinte, se você quer entrar com um projeto de prefeitura, te vira, contrata um engenheiro, um arquiteto ou técnico. Essa é a terceira parte. Você, profissional reguezinho, é a terceira parte envolvida nesse processo. A parte técnica, que nós chamamos de essencial. Via de regra, Tiago, quem é o profissional auxiliar? O auxiliar é um corretor de imóveis ou um advogado que, nesse caso, vai fazer apenas o trâmite burocrático, ou seja, o despachante imobiliário, o despachante documentalista. Ele é dispensável porque o engenheiro também pode fazer essa parte. Ele vai cobrar um pouquinho mais, ele vai fazer os dois. Só para relembrar. Volta pro essencial. Pronto, Tiago, já entendi como é que funciona esse relacionamento aí dessas três partes. Então, o engenheiro arquiteto, ele é essencial, beleza, ou seja, essa demanda enorme vai cair no colinho dele, mas a contrapartida é que ele vai ter que emitir um documento. E nesse documento ele vai ter que descrever qual é o serviço prestado e até onde a responsabilidade técnica do mesmo vai chegar. É nesse documento que o engenheiro materializa qual é o serviço e onde vai a responsabilidade, a RT. É nesse documento que o arquiteto materializa qual é o serviço prestado e até onde vai a sua responsabilidade, RRT. É nesse documento que o técnico em edificações relata o serviço, aciona a responsabilidade dele, só que esse técnico também deve respeitar as limitações legais. Imóvel de até 2 pavimentos, metragem quadrada de até 80 metros quadrados. Mais que isso, não é competência dele. Delimitado, então, esses técnicos, como tem muita gente começando, vamos jogar na tela, mané, para esse povo, essas conceituações técnicas. Primeira nota técnica de responsabilidade, vamos lá? ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, mais conhecida pelo seu acrônimo, ART, é um documento amplamente utilizado por profissionais da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia que queiram realizar contratos de execução de serviço ou obras. Puxa para cá. Separa esse pessoal todo aí das engenharias, das mais diversificadas. Nosso papo aqui é com o engenheiro civil. ART. Projeto de prefeitura. Vai ter uma ART. Tipologia, levantamento, projeto, execução. A gente vai falar sobre isso.
mas tem que ter um ART. Ok? Segunda nota técnica de responsabilidade, ele, o arquiteto e urbanista, manda a brasa. RRT é a sigla de Registro de Responsabilidade Técnica. Ele é um documento que serve para comprovar a regularidade de um projeto e a responsabilidade técnica de seu arquiteto. Vamos logo para outra, TRT. É um instrumento legal que define os responsáveis técnicos pela execução de obras ou serviços realizados pelos técnicos industriais. É documento fundamental, tanto para o profissional que tem seu trabalho registrado com fé pública em todo o Brasil, quanto para a sociedade e os contratantes que assim conseguem identificar os responsáveis por projetos, obras ou serviços. Puxa para cá. Anteriormente, o técnico em edificações, ele estava tudo junto e misturado com o engenheiro. Hoje não, está todo mundo, cada um no seu quadrado. Garrafinhazinha, pausa, reguezinho, toda quarta, toda quinta, você tem um encontro com o papai aqui. Aqui a gente fala sobre projeto de prefeitura, regularização de imóveis e o caminho das pedras para você ter acesso aos maiores e melhores honorários da construção civil. Programa na sua agendinha e já separa a sua garrafinha com muita aguinha, se hidrata. Estou fazendo isso na sua frente para te incentivar. Se hidrata. Papai aqui fala mais do que a preta do leite. Imagina se eu também não me hidratar, certo? Pronto. Isso é básico. É básico. Mas é imprescindível tocar nesse assunto sobre ART, RRT, TRT, porque é esse documento que vincula a sua responsabilidade. E quando dá merda, é essa responsabilidade que vai ressoar no tribunal, que vai ressoar na justiça. É esse o ponto de conexão, nós da área jurídica e vocês da área técnica. É a análise dessa responsabilidade. A gente tem umas aulas aqui, show de bola, sobre responsabilidade civil na construção civil. É um tema que a gente tem que tomar muito cuidado, é um tema que você tem que se aprofundar ao máximo, porque você precisa conhecer. Responsabilidade civil, vir por trás desses documentos, você precisa conhecer. Você precisa saber. Domina esse conhecimento, certo? Você não sabe como isso pode evitar algum tipo de dor de cabeça lá na frente com algum cliente complicadozinho. Perfeito? Vamos nessa. Veja bem. Engenheiro, arquiteto técnico, advogado, corretor de imóveis, são considerados e conceituados como profissionais liberais. A lei fala que esse tipo de profissional vai ter uma responsabilidade civil subjetiva. Aqui a gente já explicou o que é objetiva, o que é subjetiva e o que é solidária. Procura aí no canal a aula de responsabilidade civil. Recapitulando, a responsabilidade subjetiva, ela se diferencia da objetiva. A objetiva geralmente é para o CNPJ, é para a empresa. O empresário, dono do capital, por trás do CNPJ, ele sabe que para atuar em determinado segmento existe o chamado risco do empreendimento. Então ele assume para si o risco, ele é legalmente ciente do risco e mesmo assim resolve empreender. A responsabilidade será objetiva, ou seja, independente de culpa. O Estado precisa, via de regra, proteger a relação hipossuficiente, a relação entre a pessoa jurídica e o menos favorecido. Precisa proteger nessa relação o hipossuficiente. Deixa eu me expressar melhor. Perfeito? Só que no seu caso, é subjetiva. Peraí. Se alguém está acusando você na sua atuação, você precisa ter essa noção. Não adianta te acusar. A pessoa que está te acusando vai ter que provar, por A mais B, que estão presentes, além do nexo de casualidade, ou seja, a ligação entre você e o dano que a pessoa sofreu, ou o dano da ação que você fez, que refletiu em dano na outra pessoa, vai ter que provar que estão presentes
um dos 3 elementos que caracterizam essa responsabilidade subjetiva: imprudência, imperícia ou negligência. Nessa aula que eu estou me referindo, tem tudo lá muito bem explicadinho. Perfeito? Ok. Primeiro ponto. Na hora da emissão da nota técnica, você vai precisar descrever quais são os serviços. Mas e se tratando de projeto de prefeitura, a gente logo tem o seguinte questionamento: projeto, execução ou levantamento? Qual seria essa tipologia que você vai deixar bem expresso na sua nota técnica de responsabilidade? Veja só, na regularização de um imóvel usado, bota os miolinhos para funcionar aí, meu querido. Bota o tic-tac, os neurônios para funcionar. Na hora de se falar de regularização de imóvel usado, o imóvel já existe, há não sei quantos anos, às vezes até um imóvel decadente, um imóvel que já existe há mais de 10 anos, que você pode, conforme a gente já explicou em algumas aulas, requerer a decadência, isenção na Receita Federal. Imagine um imóvel há mais de 10 anos construído. Você vai emitir uma RT de responsabilidade sobre a execução? É óbvio que não. Você não vai se responsabilizar pela execução de algo que você nem acompanhou essa mesma execução. Foi regularização de imóvel já existente, a tipologia que você vai colocar é de levantamento. Perfeito? Ok. Trata-se de projeto novo, obra nova, como por exemplo nas obras financiadas pela Caixa, que é um segmento que a gente já atua há um bom tempo, que a gente incentiva a todo engenheiro, todo arquiteto a trabalhar também, que aqui nesse canal a todo momento a gente vai estar mostrando para vocês o que é trabalhar com as obras financiadas pela Caixa, via de regra na modalidade aquisição de terreno e construção. Isso é o popular imóvel na planta hoje em dia. Os construtores individuais fizeram dessa modalidade uma verdadeira fábrica de fazer imóveis numa velocidade surpreendente. E você, engenheiro, arquiteto, técnico, vocês são necessários para trabalhar com as obras financiadas pela Caixa. Não se preocupe que toda a expertise que a gente já tem nesse segmento, até mesmo com as nossas startups da construção civil, atuando com força na aquisição de terreno e construção, na obra financiada pela Caixa, a gente vai expor aqui para vocês. Mas a aquisição de terreno e construção, essa obra financiada pela Caixa, é basicamente do zero. É começar uma obra do zero. Você vai ter a sua reunião de alinhamento com o seu cliente, você vai montar a sua planta baixa, você vai precisar ingressar com um projeto de prefeitura para pedir o primeiro dos documentos, que é o alvará de construção. Conforme já disse, sem você, sem a sua ART, sua RRT, não há de se falar em alvará de construção. Por aí você já pega que, na verdade, quando a prefeitura, quando o Estado, quando a lei exige a sua participação, ela está focando, ela está mirando exatamente nessa nota técnica de responsabilidade. Porque pressupõe-se que alguém, um técnico, alguém que manja do assunto, que manja dessa parada, está ali acompanhando do zero. Está ali colocando todo o seu conhecimento naquela edificação. Está ali orientando a peãozada, a mão de obra, para fazer conforme a lei, conforme as normas técnicas de qualidade. Na construção financiada, é do zero. Você pode, não é obrigatoriedade, você pode emitir já uma RT, RRT de projeto e execução. Conselho do papai, já dizia vovô, conselho é que nem café, toma quem quer. Se você emite a RT de execução, acompanhe a execução. A partir do momento que você se compromete com aquela execução, qualquer vício futuro, qualquer problema futuro,
que seja identificado como um vício na construção, na execução, isso acaba resvalando em você. Nas obras financiadas pela Caixa, existe um controle por intermédio dos órgãos internos da Caixa, que isso acaba vinculando você. Você precisa, então, dar o máximo de si nessa atenção com a execução. ART, o RRT de projeto, e execução, então, quando é uma obra nova, do zero. Não, já existe já há um bom tempo, então vai ser a RRT de levantamento. Deu para você entender a tipologia? Mais uma vez, vamos repetir. Respira com calma, pausa, mentaliza. Imóvel existente, levantamento. Obra nova, projeto e execução. Algo entre você e a parte contratante. Perfeito? Ok. ART, então, você vai descrever os serviços prestados e você vai ficar atento à natureza desses mesmos serviços. Se o serviço prestado é para a regularização de um imóvel que já existe e você não foi o profissional que estava acompanhando aquela execução, você não vai se comprometer. O serviço prestado é o de levantamento. Se a obra é novinha, o serviço que você vai descrever vai ser o quê? Projeto e execução. Ok? Perfeito. Sem dúvida alguma, um dos documentos mais importantes em toda a sua atuação aqui no projeto de prefeitura. A sua responsabilidade técnica. A prefeitura, o poder público, ao exigir a sua presença, pode ter certeza que ela está mirando na existência desse documento. Na existência desse documento. ART, RRT, TRT. Pressupõe-se que tem alguém capacitado acompanhando o passo a passo da regularização daquele imóvel. Para a gente finalizar esse tema, mentaliza o seguinte. Você é engenheiro, passou 5 anos numa faculdade e não passaram para você que para o início de toda a obra regular existe o alvará. E que você é peça-chave fundamental na emissão deste documento. Terá você que vincular a sua responsabilidade técnica àquela obra para conseguir o alvará. Você é arquiteto e urbanista e não passaram para você que um imóvel regular, ele precisa ter aquilo que se chama dos requisitos mínimos de habitabilidade. Para que o poder público, por intermédio da sua vistoria, identifique esse imóvel aqui se enquadra. Esse imóvel aqui está condizente com o que a lei fala de imóvel regular. Esse imóvel aqui, ele tem os requisitos mínimos de habitabilidade. Respeita coeficiente de aproveitamento, respeita a taxa de permeabilidade, respeita as taxas de iluminação e ventilação. Aqui, um ser humano e sua família pode viver de bom grado. Para isso, eu quero você, arquiteto, emita a sua nota técnica de responsabilidade, RRT, vincule-se a esses índices mínimos, respeitando a lei, e aí sim, eu, enquanto Estado, vou emitir o ABITS. Tá dando para você pegar a analogia? Que aqui nesse canal, a todo momento, a gente apresenta a você oportunidades que você não tinha. A gente apresenta a você... Não é só uma oportunidade de você lucrar mais, de você se sentir mais realizado no trabalho, mas assim, é uma função verdadeiramente social, regularizar um imóvel. Você, como técnico, está vinculando toda a sua responsabilidade, toda a sua expertise por intermédio desses documentos. ART, RRT, TRT. Você está colocando o seu na reta. Mas, ao mesmo tempo, quando o processo é bem feito, você está possibilitando um imóvel regular.
Você está possibilitando a realização do sonho de alguém. Para vocês, eu faço isso, ó. Para mim, que há mais de 15 anos vivo ao lado de engenheiros e arquitetos, auxiliando nessa tarefa da regularização de imóveis, advogados auxiliando os mesmos no uso capião, no inventário de bens imóveis. Para vocês, essenciais, eu faço isso, ó. Mas é uma pena que tenham profissionais que ainda não reconhecem esse seu próprio valor. Você faz o exercício do espelho. Você sabe o que é o exercício do espelho? É quando você se olha no espelho e você se identifica em você o seu valor. Nesse universo da regularização de imóveis, você está tendo essa consciência do seu real valor? Por intermédio da aula de hoje, você está tendo a noção do poder dessa documentação? Do poder da RT, RRT, TRT? Do viés que, por um lado, vincula a sua responsabilidade, mas sem esse documento, o Estado não libera nada. Sem a presença da sua responsabilidade técnica, da sua responsabilidade como profissional, o Estado não libera nada. Então, sem a sua presença, sem a RT, não vai ter alvará, não vai ter habites. Sem a RRT, não vai ter alvará, não vai ter habites. Sem a responsabilidade técnica, o próprio processo de regularização imobiliária está comprometido. É por isso que eu chamo você de profissional essencial da regularização de imóveis. Essa aula, então, tem por objetivo primordial, fundamental, conscientizar você do tamanho do poder que você tem em um dos segmentos mais abundantes da construção civil. Faz o exercício do espelho, se olha no espelho. Você que é engenheiro, chega lá no espelho assim, ó, eye contact. Olha para você mesmo. Se olha. Lembre daqueles 5 anos de faculdade, sofridos, sem perspectiva de que realmente ia conseguir alguma coisa, com muitos sonhos. Se olha no espelho, fala, eu sou essencial. Você que é arquiteto, faz a mesma coisa. Se olha no espelho. Olha lá. Diga para você mesmo, eu sou essencial. Sem minha RRT, lascou, não tem nada. Sem a minha ART, não tem nada. Faz o exercício do espelho. Diga para si mesmo, eu sou essencial. Mas pega essa reflexão, se valorize. Se valorize, saiba precificar, saiba se valorizar como profissional. Que tipo de profissional é essencial. Saiba também delimitar até onde vai essa responsabilidade. A tipologia do levantamento ela vai existir sempre que você se depara com uma obra que você não acompanhou a execução. Não exagera, não pisa na bola. Não se responsabiliza pela execução de algo que você não fez. Já vi do lado jurídico muito pepino. Muito pepino. Quando você vincula a RT ou a RT de forma errada, de forma equivocada. Pega essa visão. No âmbito jurídico, quando dá algum problema, o que a gente vai apurar é até onde vai a responsabilidade dos envolvidos. Vícios construtivos, desabamentos, problemas estruturais do imóvel que geram prejuízos de ordem material. Você pode responder. É isso mesmo, você está ouvindo. Você pode responder civilmente, quiçá criminalmente, a depender do babado. Mas isso fica
para outro dia essa história. O foco é responder civilmente por problemas. Claro, conforme ressaltamos e conforme na aula que a gente tem aqui no canal de responsabilidade civil subjetiva. Profissional liberal responde de forma subjetiva. Mas tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro que você é um profissional essencial. Tem que ficar bem claro que a sua responsabilidade, portanto, é que é a mirada pelo Estado, é o que o Estado deseja. A responsabilidade é uma segurança que o Estado tem, que o particular está sendo muito bem assessorado nesse processo, nesse projeto de regularização. E fica definido, portanto, a importância. Sem esse documento, não existe projeto. Em uma só aula, você aprendeu a natureza jurídica desse documento, o que você vai descrever, que são todos os serviços, a tipologia a depender de cada caso, se é de levantamento, se é projeto, se é execução. Fica também aqui muito bem delineado. Você tem que dedicar o máximo de atenção na confecção desses documentos. Toda emissão de nota técnica de responsabilidade você está vinculando a um serviço. Você está vinculando a uma obra ou um imóvel. Você responde subjetivamente a esse serviço que está ali relacionado com a obra, com o imóvel. Perfeito? Mas fica aqui reflexão de hoje. Exercício do espelho. Se você está chegando aqui meio que perdido, achando que a engenharia, que a arquitetura era uma coisa, mas aqui nesse canal, porque é nosso objetivo, você está começando a vislumbrar um horizonte infinito de possibilidades. Além desse vislumbre, eu quero que você traga consigo uma conscientização da sua real importância. Uma conscientização da real importância desses documentos. Como eles são importantes para o cliente, porque ajuda, transmite uma segurança para ele, transmite uma segurança para você, transmite uma segurança para o Estado que o processo está sendo liso, justo, honesto, probo. Perfeito? Última diquinha. Execução. Quando você emite a RT de execução, isso é a nossa orientação jurídica para os profissionais. Emitiu a RT ou RT de execução, lascou, meu jovem. Tu vai ter que se levantar e vai ter que acompanhar a execução. Tem engenheiro, tem arquiteto que tem pavor de obra e prefere não emitir e não se envolver com a execução. Se você assim deseja fazer, ninguém aqui vai te obrigar a fazer diferente. Decidiu fazer, decidiu emitir nota técnica de responsabilidade para execução, levanta sua linda e maravilhosa bundica da cadeira e vai acompanhar. Fenômeno muito comum. Na aula passada falei sobre isso. Identificou no canteiro de obra que mestre de obra, pedreiro, está executando diferente do projeto? Primeiro passo, comunicação. Não foi o mestre de obra nem o pedreiro que te contratou, foi o proprietário. Informa ao proprietário, informa o que está acontecendo. Você identificou que eles estão fazendo isso a mando do proprietário, dinheiro nenhum no mundo vale a sua consciência. Informa que se a execução diferente do projeto perdurar, você vai dar baixa na sua RT, RRT, com um relatório informando o que aconteceu e se livrando de uma bucha futura. Eu já presenciei mestres de obras que fizeram corte em vigas baldrames de tal forma que prejudicaram a estrutura do imóvel. E isso deu pepino lá na frente. A sorte foi que o técnico em questão tinha dado baixa na RT e saiu ileso, juridicamente falando. ART, RRT, TRT. Só aqui você entendeu o tamanho dessa responsabilidade.
Conselho do papai aqui para terminar essa noite. Faz o exercíciozinho do espelho, meu filho, faz. Faz. Engenheiro, arquiteto, se olha no espelho. Fala para você mesmo que você é essencial, que sem você nada disso aqui é possível. Você que é técnico em edificações, faz o mesmo exercício, meu filho. Já sofreu aquele preconceito? Vixe, você não é engenheiro, você não é arquiteto, você é só técnico. Faz. Mostra que dentro da sua atuação, dentro dos 80 metros quadrados, são todos iguais. E a sua TRT é tão fundamental, tão necessária, tão básica e tão civilmente vinculante que a RT e a RRT. Então, meu queridinho, com o papai aqui, você aprende até a ser responsável. Tamo junto e tem mais, que eu tô só começando. Vamos nessa!